tentam buscar a paz, a felicidade lá fora. A nossa felicidade não está lá fora. Aquele solteiro que diz assim: olha, um dia quando eu casar vou ser feliz. Isso é mentira. A nossa felicidade está em Cristo Jesus. E aquela pessoa que diz: não, quando eu casar eu vou encontrar a felicidade. Muitos que casam depois diz assim: se eu me divorciar eu vou ser feliz. A felicidade só está em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou arrumar um emprego e ser feliz. Um dia eu serei rico, terei muito dinheiro e serei feliz. E há muitos ricos, muitos pobres que ficaram ricos e depois de estar rico, muitos não sabem o que é ter paz e felicidade. A nossa felicidade, igreja, está dentro de nós. Lá fora, ninguém carrega a chave da nossa vitória. Está dentro de nós. A palavra de Deus é que nos traz a felicidade. A palavra de Deus é quem constrói os nossos alicerces para que possamos crescer em Deus. Vocês lembram do seu novo nascimento? O novo nascimento é tudo que nós precisamos compreender, igreja, à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre meu novo nascimento? Há um ditado aí fora que diz que todo mundo é filho de Deus. Isso não é bíblico. Isso é antibíblico. Nem todo mundo é filho de Deus. Existem as criaturas de Deus e existem os filhos de Deus. O Espírito Santo, ele há de testificar no seu espírito se você é um filho de Deus ou ainda continua sendo uma criatura. O que diferencia a velha criatura para a nova criatura? O que tem em comum? O que tem diferente entre a velha criatura e a nova criatura? Abra a tua Bíblia no livro de João capítulo 3, versículo 6. O Espírito do Senhor, ele há de iluminar o nosso coração nesta noite, para que possamos sair aqui dessa noite carregando em nosso coração essa convicção que nós somos filhos de Deus. No livro de João capítulo 3, versículo 6. Existe uma lei fundamental, igreja, no plano de Deus. Existe uma lei fundamental no plano natural e espiritual. Compreenda isso. O livro de João capítulo 3, versículo 6. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus, em nome de Jesus. O que é nascido da carne é o quê? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é, Pai querido e amado, é sobre esta palavra que nós
colocamos a nossa fé, a nossa vida, porque só ela, Pai, é só ela que pode tirar as nossas dúvidas, é só ela, meu Deus, que dá a convicção daquilo que nós somos. É a tua palavra, meu Deus, que vai no mais profundo da nossa alma e diz até o estado espiritual que nós nos encontramos agora, em nome de Jesus. Podem sentar-se, em nome do Senhor. O que é nascido da carne é o quê? Carne. O que a palavra do Senhor está falando? Em relação aos que é da carne, os que nasceu da carne, é carne. Está falando no plano natural, no primeiro nascimento que nós tivemos. Todos nós passamos pelo primeiro processo de um nascimento, chamado nascimento biológico. A nossa mãe carregou durante 9 meses nós. Levamos dentro de um período de 9 meses para sermos gerados dentro do ventre da nossa mãe. E quando a mãe deu luz a este filho é um filho biológico, não é um filho espiritual. Este filho biológico, com toda a natureza pecaminosa, porém sem consciência do que é certo e do que é errado. Se uma criança ela morrer, ela está salva, mesmo com a natureza pecaminosa, porque não tem uma consciência do que é certo, do que é errado, do que é pecado e não pecado. Mas, amada igreja, a criança ela vai crescendo, desenvolvendo, ela vai chegar a 7 anos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aí já tem consciência. Uma adolescente, ela já tem noção do que é certo e do que é errado. Não é mais criança, já é consciente, já define o que é pecado e não pecado, mas ainda continua uma velha criatura, porém filho biológico. E se a velha criatura morrer na condição de uma velha criatura, ela está completamente desligada do reino dos céus. Ela é uma criatura com uma natureza 100% pecaminosa, porém filho biológico. Aí vocês vão entender, amada igreja, porque uma pessoa que não passou por um processo de um novo nascimento, essa pessoa ela não tem comunicação com Deus. Ela não sente Deus. Por quê, pastor? Porque o espírito desta pessoa está decaída por causa do pecado. Toda pessoa que é uma velha criatura não carrega dentro da sua vida a natureza de Deus. Não carrega, não tem Jesus. Ela pode ser uma pessoa que ela nasceu de uma religião, mas não nasceu de Deus. Ela continua uma velha criatura, mas porém dentro de uma religião. Tem conhecimento de Deus, mas não sente Deus. Por quê, pastor? Porque o espírito dessa pessoa
está decaída por causa do pecado de Adão e Eva, que foi herdado. A característica de uma velha criatura funciona da seguinte maneira: eu peco e eu gosto de pecar. Quanto mais eu peco, eu gosto de pecar. Porque não há uma consciência. Você não vê uma pessoa que bebe. Por exemplo, o irmão Carlos, quando usava cocaína, quando usava crack, quando bebia, quando vivia na vida errada, passou-se mais de 20 anos nessa vida, e não tinha uma consciência. Na hora que usasse a droga, dizer: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu me arrependo, eu não irei fazer mais isso. Ele não tinha como fazer isso. Por quê, pastor? Porque dentro dele havia um espírito decaído, e ele era uma criatura velha. Ele não tinha ligação com Deus, ele não tinha comunicação com Deus. Por quê? Porque ele não era filho de Deus, ele era uma criatura de Deus. Toda criatura de Deus peca e não há arrependimento. Uma pessoa que bebe, uma pessoa que prostitui, no momento do ato, será que há uma concepção dessa pessoa de arrependimento? De dizer: Deus, me perdoe, Deus, eu não irei mais fazer isso. Não foi implantado essa natureza de Deus dentro dessa pessoa. E o mais difícil de entender, igreja, é que uma pessoa que passou por um processo de um novo nascimento quer exigir de uma pessoa, ou exigir de uma pessoa da velha criatura, transformação. Não tem como. Não tem o Espírito Santo, não tem Deus dentro da pessoa. E uma pessoa sem o nascimento espiritual está morto, igreja. Se morrer nessa condição, não vai entrar no reino dos céus. Pastor, será que eu nasci de novo? E como é que eu faço para nascer de novo? Agora eu compreendo, pastor, através da palavra, que o primeiro nascimento é o nascimento biológico. Veio da mãe, mas não foi gerado pelo Espírito Santo ainda. Aí, igreja, o processo de um novo nascimento segue da seguinte forma: o homem, como espírito decaído, um dia ele reconhece que ele não tem como mais dar um passo à frente se não entregar a vida a Cristo. Há um momento na vida que a pessoa reconhece que tudo que fez no passado, nada deu certo. As portas que é para estar aberta, fechada. Tudo que é para dar certo, dá errado. Travou tudo na vida. Deus, eu não matei, não roubei, mas por quê? Que a minha vida parou no tempo, pastor. Aí um dia esta alma, ela reconhece que não vale a pena viver nesse mundo só pela a primeira filiação, a filiação biológica. Eu preciso ser recriado. O meu espírito está decaído por causa do pecado, e eu preciso que o meu espírito seja recriado dentro de mim, para que eu tenha uma natureza de Deus. Como isso, pastor? Se tem uma coisa que nós temos que carregar dentro de nós, amada igreja, no mínimo, é a fé da convicção que nós somos salvos em Cristo Jesus. A salvação não vem por mérito, nem porque a pessoa é bonzinho, porque ajuda o pobre, porque dá cesta básica.
Porque vem para a igreja. A salvação vem através da nossa fé em Cristo Jesus. E aí aquela nova velha criatura, um dia eles resolve pegar a vida deles e dizer: Senhor, Senhor, eu abro meu coração, eu abro minha vida e convido o Senhor. Acontece o milagre dos milagres. Este milagre a igreja não faz, pastor não faz, a religião não faz. Só compete ao Espírito Santo. Ele vem até o espírito do homem, aquele espírito que está decaído, ele recria dentro do homem e implanta dentro do homem a natureza de Cristo. Aí a pessoa passou da velha criatura, foi gerada pelo Espírito Santo e se tornou um filho de Deus. Esta natureza que foi implantada na pessoa, cria-se uma nova consciência. Cria-se agora, igreja, uma conexão entre nós e o trono de Deus. Agora eu posso me comunicar com o Espírito Santo. Agora eu posso sentir Deus. Agora o Espírito Santo que está dentro de mim, ele começa a trabalhar o meu caráter, a minha personalidade. Ele começa a mudar o meu ser. Ele começa a transformar o meu ser. Entende, igreja? Isso não é obra de homem. Isso não é esforço do homem. Isso é obra do Espírito Santo. Ele pega o espírito da pessoa, ele recria e acontece transformações de dentro para fora. É isso que acontece. O Espírito Santo, no espírito do homem, ele começa a falar, alertar. Todas as vezes que o que está prestes a cair no pecado, olha o que o Espírito faz. Ele alerta. Ele diz: ei, não faça isso. Não faz isso. O Espírito, a nossa alma, nossa razão, que é o sentimento da alegria e tristeza, coloca de muitos. E a nossa alma é alertar. Não faz isso. O Espírito Santo já viu. Por quê, pastor? Porque é uma conexão do Espírito Santo com o nosso espírito. No momento que tiver prestes a cair, o Espírito Santo, com sua misericórdia, diz: filho, não faz isso. Mas a natureza dentro desse crente, aí o crente vai aí o Espírito Santo, ele vem e dá uma pancada na nossa consciência. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, na hora que peca, parece que matou alguém. Parece que uma flecha furou o coração. Na hora que visga o pecado, bate uma dor. Deus, me perdoe. Senhor, me perdoe por este pecado. Eu não queria fazer isso, Senhor. Enquanto essa pessoa não se arrepender, a alma não tem paz. Vem insônia, vem desgosto na vida, vem tristeza na vida do homem. Enquanto ele não reconhecer aonde ele caiu, como diz Apocalipse: lembra-te de onde caíste, se não arrependerem, eu virei sem demora. O Espírito Santo, ele nos alerta de tudo que ruim que vai acontecer. Olha a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo, de uma certa parte, ele é ciumento conosco.
Ele não quer dividir a gente com ninguém. Ele quer ele para ele mesmo. Entende, igreja? A função do Espírito Santo é transformar a nossa vida. A função do Espírito Santo é transportar Jesus na nossa vida. É nos ensinar. É capacitar. Dar coragem. Dar livramento. Dar força. Sem o Espírito Santo, a pessoa, amada igreja, não vai muito longe. Ou hoje ou amanhã desfalece na fé. A Bíblia fala de homens da Bíblia que falharam com Deus. Homens que agiam pela carne. Eu vou dar o exemplo. Abraão. Abraão já na sua velhice, Deus envia uma promessa para ele. Com quase 100 anos e tem um filho. Só que Abraão, ele não poderia ter filhos de uma mulher que não fosse da descendência de Israel. Ele foi e teve um contato com uma mulher que não era da linhagem e que deu um filho chamado Ismael. Ismael não era da linhagem de Israel. Foi o patriarca, amada igreja, dos árabes. E da onde esta geração criou-se uma nação que foi uma pedra no meio do povo de Deus. Se você pega a vida de Sansão, um homem escolhido por Deus, mas que agiu pela carne, porque quando ele nasceu, a ordem do Senhor não era passar navalha no cabelo dele. Era um homem que tinha muita força. Mas aquela mulher Dalila convenceu a Sansão para descobrir onde que a força de Sansão vinha. E até um dia que Sansão contou o segredo para ela. E Deus permitiu que os olhos dele fossem arrancados. E Deus tirou toda a força de Sansão. Homens de Deus que agiram pela carne e que pagaram sérias consequências. A Bíblia fala de Davi, um homem escolhido por Deus, que no dia que tirou uma férias, que ele descansou, que o povo de Israel estava na batalha, a Bíblia diz que ele fica no palácio, e ele foi passear no terraço do seu palácio. Estava na hora errada, no momento errado, aonde ele avista do outro lado uma mulher que estava se banhando, chamada Betseba. E no momento que ele descansou, ele agiu pela carne, homem de Deus, e ele comete um adultério com Betseba. Este adultério levou ele a cometer um assassinato. O filho que ele teve com Betseba não sobreviveu muito tempo, ficou doente e morreu. Os seus filhos começaram, amada igreja, um irmão estuprando a irmã, um irmão matando o irmão, e depois Absalão correndo atrás do próprio pai Davi para matar e tomar o reinado. Isso são consequências de homens de Deus que agiram pela carne. Temos Moisés, um homem que Deus levantou, amada igreja, para tirar praticamente uma nação lá do Egito. E na sua caminhada do deserto, o povo estava com sede, e aquele povo ia ser o líder chamado Moisés. Moisés, que Deus é esse? Tirou a gente do Egito para matar a gente de sede no deserto.
E Moisés foi até Deus. E Deus disse: Moisés, toca na rocha, toca na pedra. Moisés se irou e com seu cajado ele bateu 2 vezes na rocha. Aquela rocha representava Cristo, que é a água da vida. E por essa atitude carnal, o que veio sobre a vida de Moisés? Moisés não entrou na terra prometida. Aquilo que Deus tinha para dar para ele, ele perdeu, porque agiu pela carne. Igreja, todas as vezes que nós agimos pela carne, pela razão, nós pagamos um preço muito alto. Não vale a pena agir pela carne. A palavra diz, nós lemos em João capítulo 3:6, quem é da carne, carne. Agora quem é espírito, é espírito. Passou pelo processo do novo nascimento. A questão era a igreja que o Espírito Santo, que nós recebemos, muitas das vezes o Espírito Santo está desativado em nossa vida. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo anda entristecido com a nossa vida. E o Espírito Santo se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta de um crente, o crente fica sozinho. Imagine você orar sozinho. Imagine você lutar sozinho. Esta é a razão de muitas pessoas, por atitudes pecaminosas, por atitudes carnais, amada igreja, acabamos entristecendo o Espírito Santo. É esse momento, igreja, que muitas das vezes perdeu o desejo de ir para a igreja, perdeu o desejo de orar, perdeu o desejo de viver uma vida com o Senhor, porque simplesmente o pecado tem afastado a pessoa de Deus. E o Espírito Santo fala através do louvor, fala através da palavra. O Espírito Santo está falando constante. Mas a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não vos endureçais o vosso coração. Toda a questão da igreja é uma crosta que está se criando no coração. Já não consegue mais ouvir a voz de Deus, já não consegue mais ter temor diante do Senhor. E esta pessoa não assume os seus erros, as suas culpas, e quer sempre transferir a alguém as suas culpas. Eu estou assim por causa de fulano, eu não vou para a igreja por causa de fulano, eu vou deixar de seguir a Cristo por causa de fulano. Não incorra nessa falha, igreja. Jesus Cristo não tem nada a ver com os nossos problemas. Ele está de braço aberto, aguardando uma atitude nossa. E muitas vezes nós nos fazemos como coitados para chamar a atenção de Deus. Carregue dentro de você essa convicção, igreja. Pastor, eu passei pelo processo do novo nascimento. Eu quero, pastor, a cada dia ativar o Espírito Santo na minha vida. E como é que eu posso ativar o Espírito Santo na minha vida? Buscando Ele constante, igreja. Dizendo não ao pecado. Lendo Bíblia, meditando Bíblia, orando, jejuando, se comprometendo com uma obra do Senhor, ocupando a nossa mente. Quando o cristão ele está ativando o Espírito Santo dentro dele, ele se torna forte para resistir todos os pecados que vêm sobre nós. O pecadário, a gente peca quando a gente quer. É verdade ou não é? Ou alguém força a gente a pecar? Ei, peque! Você tem que pecar, crente.
filho, peque. É voluntário. E todas as vezes que nós pecamos, nós damos uma pancada no Espírito Santo. Espírito Santo. Ele se entristece conosco. Aonde era para o Espírito Santo estar interagindo no nosso espírito, deixamos de ter essa interação com o Espírito Santo, essa comunicação com o Espírito Santo. O nosso espírito, o espírito do homem, ele vai perdendo a comunicação. Ele já não faz nada por impulso do Espírito Santo. Tudo que ele faz é pelo seu espírito. Eu tenho que fazer, eu sou assim, comigo é assim. Já não é mais Cristo que está dentro da pessoa. Aí o momento onde o coração do crente começa a se endurecer. E a primeira coisa é um crente descompromissado com a palavra de Deus. É o crente que já não tem mais temor na palavra de Deus. Porque muitas das vezes, igreja, nós já passamos a maior parte dessa vida entristecendo o Espírito Santo. Ele está triste. Ele chora por nossa causa. A palavra diz que o Espírito do Senhor da igreja, ele ora com gemidos inexprimíveis. A vontade do Espírito Santo é que todos nós se volte para Ele, conserte a nossa vida, para que Ele transporte Jesus em nossa vida. Ative o Espírito Santo no seu espírito. Sem o Espírito Santo é impossível seguir a Cristo. O homem até tenta, mas não consegue, porque ele não suporta as lutas. Ele não resistirá às tentações. Passa a maior parte do tempo angustiado, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de me disse, cheio de razão. Não é o Espírito Santo que mais está ali. Ele está entristecido. Por que nós entristecemos tanto o Espírito Santo? Porque temos tanta dificuldade, igreja, para ser amigo do Espírito Santo, para andar com Ele. Por que a nossa comunicação está tão falha com o Espírito Santo? Você já não fala mais com o Espírito Santo, já não pede mais socorro ao Espírito Santo, já não desabafa os seus problemas com o Espírito Santo, já não pede mais opinião ao Espírito Santo, já toma as suas atitudes sem que antes vai pedir ao Espírito Santo orientação por aquela atitude. Por que isso, igreja? Nós precisamos melhorar a nossa comunicação com o Espírito Santo. Todos vocês têm problemas. E problemas que, humanamente falando, não tem como resolver, se não for a ação do Espírito Santo no nosso espírito, para nos dar a sabedoria e força para resistir às lutas que virá pela frente. O Espírito Santo, como é que ele está no seu espírito? Está alegre com suas atitudes, com seu caminhar? Será que ele está alegre com aquilo que você fala? As atitudes têm deixado o Espírito Santo alegre com seu espírito? Por que muitos de nós ficamos de mal do Espírito Santo? Agora eu estou pecando a qualquer momento, pastor. Pastor, eu estou numa condição que eu estou pecando tanto, e já não há mais arrependimento dentro de mim. Já não há mais uma cobrança do Espírito Santo dentro de mim.
Pastor, parece que uma parte do meu corpo se partiu. Estou morrendo aos poucos, pastor. Eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Eu não tenho mais alegria, pastor, de orar. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Eu perdi o desejo de buscar a Deus. Por que isso, pastor? Porque a minha vida, pastor, quando eu passei pelo processo do novo nascimento, do primeiro amor, pastor, Jesus era o centro da minha vida. Tudo era Jesus. Aonde eu ia, falava de Jesus. Eu tinha prazer de falar de Jesus. Chegava, pastor, alguém me chamava de fanático, dizer que eu estava doido, porque eu não tinha outra comunicação a não ser falar de Deus. Porque Deus estava dentro de mim, o Espírito Santo. Eu tinha vontade, desejo, sede. Quando eu orava, pastor, as minhas lágrimas desciam pelo rosto. Havia um quebrantamento no meu coração. Eu chorava igual uma criança, pastor. E às vezes, pastor, eu acordava de madrugada. Eu ouvia a voz de Deus. Eu sabia que ia trabalhar no dia seguinte. Às vezes eu ia cansado, pastor, porque eu passava parte da madrugada falando com Deus. Os problemas vinham, pastor, e eu não me curvava dentro dos problemas. E eu sempre dizia, pastor, eu vou vencer em nome de Jesus, porque o Senhor é comigo. Aquele primeiro amor, aquela aliança que você tinha com o Espírito Santo, aquela aproximação que você tinha com o Espírito Santo, você olhava para você e disse, não, a minha felicidade não é o casamento, não é marido, não é filho, não é esposa, a minha felicidade é o Espírito Santo. Você não acordava, amada igreja, não falava com ninguém sem antes falar com o Espírito Santo. Você não dormia sem falar com o Espírito Santo. Você não ia trabalhar sem falar com o Espírito Santo. Não se aproximava ninguém de você para que você não falasse do Espírito Santo. Você que estava transbordando do Espírito Santo. As pessoas olhavam para você e diziam, ali é crente mesmo. A presença daquele crente é a presença de Deus. Quando aquele crente bate os pés, aonde ele estiver, pisa planta os pés, a luz brilha, o ambiente muda. Quando aquele crente fala, o poder vem, eu sinto o poder. A presença daquele crente é suficiente até para curar uma pessoa que está doente. Porque você tem a convicção que carrega o Espírito Santo e ele está ativado na vida. Entende, igreja? Mas eu deixei de orar, pastor. Eu deixei de ler Bíblia. Eu deixei de ir para a igreja. Eu deixei de andar com Jesus. Eu soltei as mãos do meu Senhor, pastor, e agora dei as mãos ao mundo. Arrepende, amada igreja. Dentro de você há um valor especial. Dentro de você há um gigante, há uma força de Deus. Dentro de você é o poder de Deus. E talvez ainda você não descobriu essa potência que é o Espírito Santo na sua vida. E você começa a perceber que a sua felicidade, a sua paz, não depende de fatores exteriores. Você aprendeu que o Espírito Santo, ele é tudo na sua vida. Por que entristecer o Espírito Santo? Se é ele que nos convence do pecado, se é ele que nos ensina, se é ele que nos fortalece, se é ele que faz com que nós sejamos vencedores em nossas lutas, até quando, igreja, iremos desativar o Espírito Santo na nossa vida?
Quem é espírito, é espírito. Quem é carne, é carne. E quem é carne é a velha criatura, que não passou por um processo de um novo nascimento, permanece ainda decaído no pecado, na prática do pecado, e não quer largar o pecado. E o pecado vai trazer séria consequência de destruição na vida dessa pessoa. Ou hoje ou amanhã, a destruição virá por conta da consequência da prática do pecado. Eu não quero pagar a consequência. O que é que eu tenho que fazer agora? É não pecar. A palavra diz: aquele que vive na prática do pecado, esse nunca conheceu a Deus. Porque nós podemos viver sem pecar. Basta dar lugar ao Espírito Santo. A cada dia se esvaziar de nós mesmos. A cada dia sermos dependentes exclusivamente do Espírito Santo. Eu não posso fazer mais nada sem falar com o Espírito Santo. Eu quero partir agora das mãos com o Espírito Santo e andar com Ele. Eu não tenho que ter vergonha do Espírito Santo. Eu não posso envergonhar o Espírito Santo. Porque agora eu quero aplanar a minha vida com Deus. Virás à igreja que tudo será transformado a partir de Deus na nossa vida. Nada será transformado na nossa vida a partir de algo exterior, mas seremos transformados a partir de Deus dentro de nós. Amém, igreja? Eu sei muito de vocês aqui que o coração começa a queimar de desejo. Eu não quero mais envergonhar Jesus. Eu estou disposta a alinhar minha vida com Jesus. Custe o que custar. Eu quero alinhar a minha vida com o Espírito Santo a partir de agora. Eu não quero estar na igreja vivendo e convivendo em prática de pecado, como se esses pecados faz parte da sua vida. O pecado não faz parte da sua vida. Quem tem que fazer parte da sua vida é o Espírito Santo no nosso espírito. Amém, igreja? Olha, pastor, eu quero nesse momento, pastor, porque o Espírito Santo está falando do meu coração. Eu não quero mais entristecer o Espírito Santo. Eu não quero, pastor. Assim como esses homens pagaram um alto preço. Moisés pagou um preço alto. Sansão pagou um preço alto. Davi pagou um preço muito alto. Pedro chorou amargamente também por estar agindo na carne, negou a Jesus. Adão pagou um alto preço porque agiu também na carne. A Bíblia nunca escondeu as falhas, os erros dos seus profetas. Deus fez questão de registrar no seu livro. Está aqui. Mas um alto preço eles pagaram. Quando Jonas, ele ouviu a voz do Senhor, ele se levantou não para dar ouvido à voz do Senhor, ele se levantou para desobedecer a Deus, e sobreveio a ele uma tempestade, lançado nas profundezas do mar. Um grande peixe engoliu ele, e 3 dias e 3 noites Jonas esteve dentro do ventre de um peixe. Aquela cidade que Deus mandou, Nínive, o peixe foi até lá e vomitou ele na praia lá. Ele podia ter chegado limpinho, cheirosinho, chegou todo fedendo de vômito.
aquele grande peixe. Mas ele foi lá. Deus, ele tem um propósito na vida de todos vocês. Não adianta fugir. Não foi vocês que escolheram a Deus. Foi Deus que te escolheu. E Ele te escolheu no meio de uma família que talvez você era a pessoa mais insignificante da tua família, que ninguém dava nada por você. E Deus não escolheu além da tua família, Ele escolheu você. Porque Deus acredita em você. Porque o Espírito Santo, ele torce por você. O Espírito Santo, ele quer fazer em nossa vida o que o Espírito Santo fez na vida de Jesus e o que o Espírito Santo fez na vida dos discípulos. O Espírito Santo, ele quer dar continuidade. O que fez na vida desses grandes homens de Deus e mulheres de Deus, ele quer nos dias de hoje fazer a mesma coisa. Mas o Espírito Santo, ele encontra um impedimento através de nós. A gente impede a ação do Espírito Santo. A gente não permite igreja. Porque muitas das vezes nós abrimos a porta do nosso coração, não para que o poder de Deus entre, não para que o Espírito Santo tenha liberdade de nós. Abrimos portas para que entre o pecado de nós. Ficamos fragilizados, fracos, apanhando todo dia na vida. O Espírito Santo, ele quer que sejamos obedientes à palavra. Se tem uma coisa que o Espírito Santo, ele não quer, igreja, é ver a gente pecar, porque ele se entristece. Na hora que eu peco, eu estou cuspindo na cara de Jesus. Na hora que eu peco, eu estou dando uma bufada no rosto de Jesus. Na hora que nós pecamos, igreja, nós cravamos uma lança no coração de Jesus. O Espírito Santo, ele fica muito triste quando nós pecamos. E se a gente continuar nessa prática, o Espírito Santo vai se entristecendo, se afastando, igreja. E aí você fica sozinho nessa vida lutando. Por isso que não sai do lugar, sapateando no mesmo lugar o tempo todo. Mas eu creio que a partir de hoje, igreja, você vai sair com o seu coração aqui queimando de raiva do pecado, consertando a sua vida com Deus. O Espírito Santo irá te projetar a um nível de vitória, a um nível de conhecimento e crescimento espiritual. Os seus olhos espirituais irá se abrir no mundo espiritual. E você será um povo diferente no meio da multidão. As pessoas vão começar a olhar para você e vai começar a ver Jesus em você. As pessoas vão ter desejo e vontade de estar presente de você, ao seu lado, porque você começa a exalar o perfume do Espírito Santo. Você vai transmitir para as pessoas paz. Você vai transmitir para as pessoas alegria, transmitir saúde. As pessoas agora irão atrás de você. Eles querem conversar com você. Eles querem andar com você. Querem convidar você a ir à casa dessa pessoa, porque sabe que a sua presença é a presença de Deus aonde quer que você vá. Seja na empresa, seja no seu bairro, na tua família, todos irão olhar para você de alto a baixo e vai ver uma luz diferente, um clima diferente, uma natureza diferente. O diabo, quando olhar para você, ele não querer conta com você. Ele vai o tempo todo fugir de você, com medo de você, porque a tua presença tem luz e ele é trevas. No seu coração não tem treva, tem luz. E eu nunca vi dizer, você nunca verá dizer que a escuridão, que treva vai abafar a luz. Por mais escuro que seja, não tem como pagar a luz dessa. É o Espírito Santo.
que passe a iluminar a tua vida de uma forma natural. Você busca a Deus naturalmente, você vem para a igreja, é tudo espontâneo, igreja. Tudo que você faz para Deus é espontâneo. Você nunca fará nada forçado e obrigado para Deus, porque é o Espírito Santo que interage no seu espírito, e ele repousa no seu espírito, e ele faz morada no seu espírito. Como o Espírito Santo, ele é o agente, o veículo para materializar as bênçãos de Jesus. O que é que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai começar a materializar os milagres de Deus sobre a nossa vida. A tua vida será uma vida de milagres. E você vai se familiarizando com essa harmonia do Espírito Santo. Aí o seu espírito agora, que tinha desejo de pecar, tem desejo de buscar a Deus. O seu espírito começa a sentir a dor do seu semelhante, assim como Deus sentiu a nossa dor e sente, e nós passamos a sentir a dor das pessoas, se colocando no lugar das pessoas que estão sofrendo, e aquele desejo ardente no seu coração, você começa a orar por aquela pessoa, e a tua oração é tão pura, que vai de encontro àquela pessoa, e logo mais você vê a diferença, algo acontecer. Amém, igreja?